A essa altura do campeonato, eu e vários outros brasileiros estamos muito felizes pelo fato dos Estados Unidos ter utilizado a lei Magnitsky para restringir a liberdade do Alexandre de Moraes quando se trata de uso de empresas privadas americanas, tá? Então, sim, o Peter do Ancapsu estava lá comemorando e eu vi e eu achei super legal. É muito feliz quando você vê o injusto sofrendo punições. Eu particularmente gosto muito, me regozijo com esse momento. Inclusive, eles fizeram, alguém fez um site chamado Dossiê Moraes, tá? A memória de todos os a memória de todos os abusos do ministro. Cara, é um puta site. Tem aqui abusos listados. Aí tem aqui, ó, por data, em ordem decrescente, e foi o Alexandre Porto que compartilhou ontem lá no grupo dele, né? E eu acabei vendo isso aqui, ó. Aí você vai rolando para baixo e tem mais coisas. E você vai rolando e tem mais coisas, vai rolando e tem mais coisas. E aí tem aqui, ó, devido ao processo legal 71 casos, liberdade de expressão 54 casos, proporcionalidade 48, separação de poderes 30, imparcialidade judicial 18. Eu acho que no caso isso aqui é o que mais pesa e o que é mais fácil de fazer com que ele caia ou que com certos julgamentos dele sejam invalidados, né? Porque quando você é vítima, você não pode ser juiz, porque tem uma parcialidade gigantesca. Legalidade, dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, presunção de inocência, juiz natural, separação de poderes, imparcialidade, mais 5 casos aqui. Eu não sei se estão... É porque imparcialidade judicial deve ser diferente de imparcialidade. Imparcialidade do juiz, impessoalidade, inviolabilidade do domicílio, liberdade de imprensa, cara, muita coisa aqui. Aí você clica e ele vai levar você para o ponto aqui que foi feito. Aí você clica em detalhes e aí tem mais descrições aqui. E ainda tem as fontes, tem uma análise jurídica, tem possível crime de responsabilidade. Meu irmão, tem coisa pra caralho. Você ainda pode assinar aqui pra o pedido de impeachment dele aí, né? Eu não vou assinar porque eu acho que isso aqui pode ser uma bait, tá ligado? Eu acho que isso aqui pode ser utilizado contra as pessoas que assinarem essa parada. Mas fica aí, é dossiemorais.com.br. Eu não vou deixar o link aqui também para não me prejudicar. Mas aqui, ó, tem um placar de ofensas. Não, tem quem somos aqui também, quem tá gerando essa parada aí, para quem quiser dar uma lida. E também tem uma indicação de caso aqui. Se você tiver mais informações, você pode passar lá. É um site que eu acho muito perigoso. Perigoso pra caramba. Principalmente para juízes no geral, mas para o Alexandre de Moraes, pô, é muito perigoso isso aqui. Eu acho que esse site pode cair a qualquer momento, mas eu acho que a galera já deve ter feito backup desse site e tal. Mas bom, eu tô muito feliz com isso. E tem muita gente que diz, não vai fazer tanta diferença, não, ele vai continuar tendo a vidinha dele normal. Eu vou falar para vocês, tem certas questões políticas que elas são ganhas por erosão. Então você vai minando o poder do cara de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Você vai manchando a imagem dele internacionalmente, você impede o cara de entrar nos Estados Unidos, você vai fazendo com que pessoas não queiram estar próximas a ele por causa do risco de caírem na Magnitsky também. E eu acredito que outros juízes vão acabar caindo. E depois, pessoas que são ligadas a esses juízes, você vai minando, até que uma hora tem uma derrota ali. Que foi basicamente o que aconteceu ali até 2018, né? As pessoas foram batendo no PT, batendo, o Estado percebeu, opa, vamos ter que dar um passo para trás, coloca outro no poder, e aí surgiu o fenômeno Bolsonaro, estava crescendo bastante, inclusive até ali mais ou menos 2016 eu era um ferrenho apoiador de Bolsonaro, eu mostrei para minha família o Bolsonaro, eu apresentei para minha família o Bolsonaro, e o pessoal, pô, ele fala a verdade mesmo, sei lá, tem visões antipetistas, é muito mais próximo do que a gente acredita. E bom, aí eu comecei a estudar libertarianismo e eu percebi, velho, isso aí é tudo falha. Aí quando chegou o Dória, eu já comecei a perceber, ó, esse cara aqui... Eu comecei a perceber que existem políticos que chegam no poder para aumentar a legitimidade do Estado na questão do Dória, sabe? Aquele acelera SP e tal, eu via muita gente apoiando ele e eu comecei a achar aquilo ali estranho, mas foi quando eu percebi, quando deu esse estalo. Eu já era libertário, aí depois, mais recentemente, isso aconteceu, um fenômeno muito parecido com o Dória, foi o do Pablo Marçal, né? Que é o cara que diz, olha só, eu já sou rico, não preciso de dinheiro, então não vai ter corrupção porque eu não preciso de grana, sabe? Enfim. Mas e agora, como é que a gente fica? Porque, aparentemente, ele não vai demonstrar fraqueza, né? Deixa eu ver aqui, Alexandre de Moraes... dando o dedo. Ele não vai demonstrar fraqueza, tá?
O cara é especialista nisso, o cara é um grande estadista. E ele sabe que se ele demonstrar fraqueza, os tubarões vão engoli-lo, tá? Os tubarões políticos, por assim dizer. E ele sabe também que chegou num ponto onde não tem retorno, não tem vitória para ele agora. A gente sabe disso, que não tem vitória mais para o Alexandre de Moraes e não tem vitória para muitos juízes, não tem vitória para o STF. Eles estão sendo desmoralizados pouco a pouco. A população, inclusive, já está entendendo muito bem, há muito tempo, que é uma ditadura de exceção, uma ditadura do judiciário que ocorre aqui no Brasil e vai ser minado. Só que ele vai cair atirando, isso pode ter certeza, porque não tem outra saída. Não tem cenário de empate ou de vitória para ele. Qualquer cenário é de queda, é de derrota. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos, mas ele vai cair e boa parte do STF vai cair também. Agora o problema é o que vai acontecer depois. Inclusive, digo mais, eu não sei se, digamos que ele não caia, digamos que ele num cenário muito hipotético, digamos que ele retroaja em certas decisões e ele faça certos acordos e até que o Bolsonaro se torne o presidente do país no próximo ano. Eu duvido muito que o Bolsonaro vai ser duro com ele, duro com a oposição, ou se vai ocorrer a desnazificação aqui do Brasil. Eu duvido muito, porque poderia ter ocorrido antes e não aconteceu. Então, o que é que muda agora? Visto que ele está sendo covarde até em apontar certas falhas ou em se comunicar. Obviamente que ele pode ser preso, mas bom, tem muita gente que está muito mais disposta a ser presa do que o próprio cara que disse que era o capitão. Afinal de contas, ele tinha a população brasileira em massa a favor dele e ele não fez. Imagina agora, porque, bicho, vai ser muito caótico as próximas eleições. Isso se o Bolsonaro ou se alguém de direita conseguir ser pré-candidato e sequer candidato. Aliás, candidato ou sequer pré-candidato. Porque vou começar a cortar as asas de qualquer um que chegar a ter um discurso forte o suficiente para se tornar uma ameaça, para se tornar algo hostil ao PT ou à esquerda. No máximo, eu acho que o que pode acontecer é ativa o Teatro das Tesouras clássico, PSDB surge aí, tá, e vamos ficar alternando aqui entre PSDB e PT até a gente limpar a imagem da esquerda, dos progressistas, dos socialistas ou do que quer que aconteça. Porque na década passada a gente teve uma crise de corrupção. Eu acho que a maior crise que a gente passou ali, 2010 a 2020, foi o discurso da corrupção. E agora, de 2020 para frente, o que a gente tem, de 2021 para frente, é o discurso de ditadura do judiciário. A legislação brasileira, ela é um conglomerado, é um conjunto de engrenagens completamente destrutivas, sabe? É como se fosse uma máquina de moer riqueza, uma máquina de moer prosperidade, de moer esperança. É como se a gente estivesse sendo jogado juridicamente dentro dessa máquina e estivesse sendo esmagado, porque a gente é impedido de prosperar como sociedade aqui no Brasil. Eu, particularmente, fico muito feliz. Eu acredito que sim, vão começar a bater cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, até eles retroagirem. E eu gostaria muito que tivesse leis mais justas aqui no Brasil depois disso, só que eu acho muito difícil. Seria bom ter uma nova Constituição que fosse mais pró-liberdade econômica, mais pró-propriedade privada. Seria bom, seria menos esmagador para a população. E eu acredito que a gente, como país, passaria a errar menos. Só que é muito difícil disso acontecer. É muito difícil porque tá tudo tomado pelos socialistas. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é porque tá tendo obra aqui. Inclusive, nem pode ter obra ao final de semana, mas tem alguém fazendo obra. O socialismo, o ideal socialista, ele tomou conta completamente da cultura brasileira. Então tem até pessoas que se consideram de direitas, que apoiam ideias também socialistas, mesmo sem perceber, mesmo sem saber, porque não tem conhecimento e tal, etc., porque estão completamente contaminadas. Então, as obras criadas no Brasil têm muitos vieses esquerdistas, as faculdades nem se fala, até muitas empresas, muitos funcionários, eles não têm a mentalidade de prosperidade, de crescer, de se desenvolver, de melhorar, de evoluir. É sempre uma espera do que vem do governo. Então eu acho que essa sociedade atual, ela não vai estruturar ou não vai permitir que se estruture uma nova Constituição a favor da propriedade privada. Imagina só, por exemplo, você tem uma Constituição que diz que, aliás, que não diz que lá tem direito à moradia.
ou direito ao trabalho digno, ou alguma coisa assim, alguma dessas coisas, aberrações que é muito bonito de ser falado, mas na prática é muito destrutivo. Então, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. As coisas no Brasil ainda vão piorar antes de melhorar, porque a gente está vendo aqui que a gente está chegando num ponto de ruptura, num ponto de guerra, no ponto onde, para eles continuarem no poder, para o PT continuar no poder, ou para os ministros continuarem no poder, para o STF continuar agindo do jeito que ele age, ele não pode se manter do jeito que está agora. Ele vai ter que continuar utilizando mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, até o ponto da galera em massa ir para lá e destruir Brasília. Alguma coisa desse tipo, sabe? Um cabo e um soldado irem até Brasília e resolverem o problema. E olha, eu não estou dizendo que eu quero que isso aconteça. Um cabo e um soldado em Brasília e, sei lá, uma nova ditadura, um novo regime militar, eu não sou a favor disso, até porque muita gente fala, ditadura militar, só que, pasmem, toda ditadura é militar. Inclusive, toda ditadura socialista, comunista, ela é militar. Toda ditadura precisa do militarismo, precisa do exército, precisa da polícia, tá? Então, uma volta para uma espécie de regime militar no Brasil, eu não sei se seria possível e não sei se seria saudável, porque esses próprios militares também são socialistas. Inclusive, eles estão acostumados a ter certos benefícios do Estado e eles não iriam abrir mão disso e inclusive, eles não seriam capazes de dizer, nós não queremos mais ainda. Eu acho muito difícil que uma coisa dessa aconteça no Brasil. Então, assim, no final das contas, a gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer, mas eu acredito sim que vai haver uma queda de ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, quem for posto no lugar, não sei se vai ser tão bonzinho assim não, tá? Depende do final que o Alexandre de Moraes e outros ministros vão ter. Se for um fim muito brutal, talvez eles tenham medo. Se não for um fim tão brutal, se for assim, ele teve impeachment e vai receber uma aposentadoria muito alta, vai continuar sendo um cara muito rico e tal, não foi preso nem nada. Se isso não acontecer, velho, vai dar em feijoada, vai dar em pizza, que é o que sempre acontece aqui no Brasil. E aí, muita gente vai se sentir confortável para ascender até lá e fazer as mesmas coisas, ou fazer coisas parecidas, porque a punição é o cara ser aposentado e parar de trabalhar. É muito diferente se o cara for preso, assim, se for um negócio internacional muito grande, que eu acho muito difícil de acontecer, porque a gente tem políticos que foram presos aqui no Brasil. Mais de uma vez, inclusive, os caras foram presos quando eram jovens, depois viraram políticos, depois foram presos novamente, assim, e a galera continua levando na brincadeira. E é isso aí, tá ligado? Por isso que a única saída é desinvestir do Brasil. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre Bitcoin, sobre desinvestimento, eu aconselho muito vocês estudarem nos livros sobre Bitcoin. Tem livros que vão estar aqui embaixo na descrição, que são recomendações de leitura para vocês. Comprando pela Amazon, vocês ajudam muito a patrocinar o canal. Amanhã estarei no Missão Bitcoin aqui em Recife. Vou encontrar com o 38, vou encontrar com o Ojeda, vou ver se eu gravo com essa galera. Vai ser vou poder expressar um pouco da minha gratidão por essa galera, porque eu comecei a ver saída de muita coisa por conta do Bitcoin, e você pode sair também. Se você quiser começar a investir, se você quiser começar a comprar Bitcoin, melhor dizendo, porque Bitcoin não é investimento, porque não vai te gerar retorno. Você acaba ganhando grana porque ele se valoriza, é um bem que se valoriza com o tempo por causa do aumento da demanda, mas não é um investimento em si que vai te pagar ali um retorno. Se você quiser começar a comprar Bitcoin, começar a dar os primeiros passos, aprender como utilizar a tecnologia, aqui embaixo tem o código da BIPA. Você pode acessar pelo meu código, se cadastrando e utilizando o código. Vocês vão acabar ganhando um pequeno cashback. Vale a pena para você começar a estudar, a aprender como funciona a tecnologia. E outras leituras sobre libertarianismo também estão aqui embaixo na descrição. Seja um apoiador, compre livros. A melhor forma de você apoiar é comprando livros pela Amazon. Vocês vão me ajudar bastante. Inclusive, eu estou para preparar umas listas de leitura dos meus livros de fantasia.